No livro de Números, capítulo 32. Pensei em falar sobre a Semana da Pátria, sobre independência e vida, mas depois minha mente voltou-se para esse texto, lembrando também que hoje é ceia, e capítulo 32 é um capítulo longo. Eu vou ler os versículos até o verso 23, para os irmãos entenderem o porquê do verso 23. Capítulo 32 de Números, a partir do verso 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, a terra de Jazer, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e os sacerdotes, Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Nirá, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver a esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, os levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades e para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque nós herdaremos com eles dentro do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão do Oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra seja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Verso 23.
Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Pai, lemos a tua palavra, Senhor, e dependemos de ti, Senhor, para entendê-la, para compreendê-la, para obedecê-la e, sobretudo, para falar dela ao coração da tua igreja, do teu povo, Senhor. Usa-nos, Senhor, na graça, na unção do teu santo e poderoso Espírito. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o texto é longo e o texto se refere, este capítulo, às tribos de Ruben e de Gade. Eles ficaram maravilhados com as terras que haviam antes de passar o Jordão. Terra boa para gado, e eles eram homens de gado, e quiseram logo tomar posse da terra. E Moisés disse: isso não é justo, isso não é justo. Isso é pecado. Vocês têm que ir até o final para que todos tomem posse da terra, cada tribo o seu lugar. Vocês não podem ficar do lado de cá. Já não chega o que fizeram no passado, quando os espias foram ver a terra de Canaã, que 10 voltaram desanimando o povo, e Deus acabou com toda aquela geração de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, que foram perseverantes, foram sinceros. Vocês querem mais pecado? Eles disseram: não, nós vamos edificar aqui casas, currais, vamos guardar nossas famílias e vamos pegar as armas e vamos lutar com nossos inimigos até que todos possuam a terra. Aí Moisés disse: então tá bom. Mas se não fizerdes assim, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Eu acho muito forte esse termo que Moisés usa: o vosso pecado vos há de achar. E há tempo que eu venho pensando neste texto e observando mesmo como o pecado nos acha. É impossível que alguém cometa um pecado, erre e fique impune. Pode até ficar aparentemente pode até ficar, mas as consequências do pecado, elas são certas, elas são implacáveis. Não temos como fugir do nosso pecado. Eu lembro de uma senhora no Rio de Janeiro, uma senhora já idosa, eu era pastor novo ainda, garotão, e ela estava na classe de batismo e disse: pastor, eu preciso confessar uma coisa para o senhor que me atormenta há mais de 30 anos. Mas tenho vergonha, o senhor é tão garoto ainda, embora seja o meu pastor. Falei: minha irmã, fica à vontade, se a irmã não quiser falar, não fale. Mas vou falar, pastor. Eu tinha tantos anos de idade quando eu cometi um aborto, pastor. E até hoje, pastor, eu choro por aquela criança. Até hoje eu sinto culpa. Até hoje eu não me sinto perdoada, pastor. Como será daqui para frente? Ela havia sido encontrada, achada pelo seu pecado. Aí conversamos, lemos a Bíblia, falamos da confissão, do arrependimento, oramos. E aquela irmã então pôde sorrir de gratidão ao Senhor, porque aquele peso já não mais pesava sobre ela. Mas o pecado nos acha. A Bíblia diverte bastante sobre isso, sobre a questão do pecado. A Bíblia diz: aquilo que todo homem semear, isso ele também colherá. O que nós plantamos, nós colhemos. Eu tinha um comandante, tempo de quartel, muito depravado demais. O homem era terrível. E um dia ele me chamou para me provocar. Chamou para me provocar. E começou a falar uma porção de coisas, de impropérios e tal. E eu não sei ficar calado certas horas. Às vezes eu peco por falar muito. Mas aquele dia, se eu pequei, foi abençoador. Ele começou a falar uma porção de coisas, uma porção de bobagens. E eu quieto, sossegado. Ele disse: olha, rapaz, eu não sei
o número de mulheres que eu já andei com elas. Eu sou capaz, eu pulo cerca todos os dias quase. E começou a falar. E alguns colegas rindo, e eu sério. O que você acha? Eu disse para ele, olha, comandante, tem uma lei na Bíblia que se chama a lei da semeadura. Você semeia, você colhe. O senhor pula o muro dos outros, os outros pulam o seu muro. Depois que eu falei, estou preso. Mas ele não prendeu. E várias vezes ele me chamava, eu acho que eu era a consciência dele. Ele queria, porque eu esquecia que ele era o comandante, eu era praça, e eu não respeitava, eu tacava-lhe o machado, falava mesmo. E não foi uma, não foram duas vezes, foram inúmeras vezes. Ele chamava para provocar, e eu ouvia. Eu não tinha medo de ser preso. Mas é que o pecado, de fato, nos acha. Tanto é que esse homem, embora tenha sido uma pessoa boa por um certo lado, sofreu muito, morreu sofrendo, praticamente desamparado, sem companhia. O pecado nos acha. O pecado nos acha. A Bíblia adverte isso. Aquele que faz uma cova, cai nela. Aquilo que eu planto, eu vou colher. É a lei da Bíblia. O pecado, meus queridos, ele é tão antigo quanto o homem. Tão antigo quanto o homem. Eu fico imaginando quando Eva viu Abel morto. O que fazer agora com Abel? O que a gente faz? Enterra? Queima? O que faz? E eu imagino a dor tomando conta do coração de Eva, e sabendo que ela teve participação naquilo, porque ela desobedeceu ao Senhor, ela pecou contra o Senhor. E quando ela peca, Deus diz assim, Eva, o que fizestes? Eu fico imaginando, Eva, tu não sabe a bobagem que você fez, Eva. Por causa disso, Eva, vai haver tanta coisa, tanta maldade. O pecado vai dominar sobre o homem, Eva. Já dominou o teu coração de Adão. Agora Caim mata Abel. O pecado é tão antigo, meus irmãos. E mesmo sofrendo as suas consequências, nós temos dificuldade para nos livrarmos dele, para vencê-lo. Humanamente falando, o pecado é mais forte do que nós. A batalha entre a carne e o espírito é muito grande. E se nós não estivermos solidificados na palavra, se a nossa mente não estiver impregnada pela mente de Deus, nós acabamos pecando, porque nós somos pecadores. Lembro da história de dois homens que se encontraram e tudo bem com vocês, já aposentados e tal. E um disse, mas estou muito cansado. Cansado por quê, rapaz? Eu cuido de 2 águias, cuido de um leão, de uma serpente venenosa, de 2 lebres, muito rápidas. Você trabalha no zoológico? Ele disse, não trabalho no zoológico. E como assim você cuida desses animais todos? Meus olhos são 2 águias que veem tudo. E geralmente tudo que não presta. Nossos olhos não são assim. Nossos olhos não são terríveis para olhar o que não deve olhar. E você diz, Senhor, eu não vou olhar, Senhor. Em nome de Jesus, eu não vou olhar, Senhor. Acaba olhando. Nosso temperamento é como um leão terrível, incontrolável. Tem hora que nós somos bravos, ferozes, né? Se mexem nos nossos direitos, a coisa fica difícil. Os nossos pés são vorazes, são rápidos para dar notícias ruins, para caminhar caminhos que não convém. A nossa serpente é como uma língua venenosa, como uma víbora venenosa. Falamos uma palavra e já acabou. A Bíblia diz que aquele que guarda a sua boca, guarda a sua alma da angústia, do sofrimento. Então a luta é grande para vencer o pecado. É uma batalha espiritual, irmãos. E só vencemos essa batalha espiritual contra o pecado
com armas espirituais. Por isso que no capítulo 6 aos Efésios, Paulo vai dizer a partir do verso 10 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. Você tem aquele vizinho que te incomoda, que é chato. Não é ele que você tem que lutar contra. É contra aquilo que está fazendo ele agir daquela maneira. É espiritual o problema. Você tem aquele patrão, aquele gerente que te persegue. Não é contra ele que você tem que lutar. É contra aquilo que usa aquela pessoa para agir daquela maneira. E só oração. Eu tive um tempo que eu dava aula lá no quartel, era instrutor, e tinha um aluno, meu pai do céu, o aluno sabia tudo. Sabia tudo. Estava fazendo curso para cabo, na área de música. Ele sabia mais do que todos nós da escola de música. Ele levantava perguntas que eu não sabia. E aquilo começou a trazer problema, a me bloquear. Falei, tem que dar uma cadeia nesse soldado para ele tomar vergonha, para ele parar de me perturbar. E um dia eu estava dando uma aula e tinha um avaliador avaliando a aula ali e tal. Quando o avaliador chega para avaliar a aula, já dá um bloqueio na gente, né? Quando ele dá uma ticada assim na prancheta, pronto, lá se foi um ponto. Você já pensa pior. Aí aquele soldado se levanta e diz assim, chefe, você podia me falar sobre a escala tal? Eu nunca tinha ouvido falar naquela escala. Eu conhecia a diatônica, cromática, por aí fora, mas aquela escala eu nunca ouvi falar, Paulinho. Falei, olha rapaz, eu tenho uma dívida com você. Não dúvida, uma dívida. Instrutor não pode ter dívida, né? Dúvida, né? Na próxima aula, no intervalo eu corri na escola de música, perguntei para o capitão, sei lá, rapaz. Naquele tempo já tinha um colega que tinha um laptopzinho, isso em 80, 90 por aí. Ele na mesma hora, é isso aqui, rapaz. Falei, imprime isso aí, me dá esse negócio aí. Mas aquele soldado me bloqueava. Eu comecei a orar. Falei, Senhor, que isso? Eu sou teu, Senhor. E antes de ir para o trabalho, eu me ajoelhava e dizia, Senhor, toma o Marcos nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o Marcos, Senhor. E eu mais ainda, Senhor. E ao final daquele curso, o Marcos estava convertido ao Senhor Jesus. E no culto de gratidão, ele me abraçou e disse, olha, o Senhor perdoa, porque no começo eu só queria lhe perturbar. Mas não era eu. Era uma coisa que queria tumultuar. Então a nossa luta não é contra as pessoas. É espiritual, e por isso que Paulo diz, olha, cinjam vossos lombos com a verdade. Você não quer pecar? Viva na verdade. Não fale mentira. Ontem preguei no casamento, ontem à noite eu falei isso para os noivos. Sejam sinceros uns com os outros o tempo todo. Não tenham nada escondido. Casal não tem por que ter as coisas escondidas. Eu não tenho medo que a minha esposa olhe meus e-mails, meu Facebook, que mais? Meu WhatsApp, pode olhar. No tempo que eu estava na integração, eu tinha fotos na máquina, no celular, e fotos na carteira, que o pessoal me entregava no corredor, para integração, para ficha. E um dia a carteira caiu um montão de fotos assim. Moças, mulheres bonitas, mulheres feias, desculpa. Homens todos horrorosos. Eu disse, que é isso, Edson? Eu falei, é da integração. Ainda me ajudou a catar, pode abrir lá o celular que tem verdade. Quer fugir do pecado? Seja verdadeiro. É o conselho de Paulo. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Usando a couraça da justiça. Tem um coração justo. Couraça protege o peito, o coração. Haja com justiça. Não hajas com parcialidade. Eu tive um jovem numa igreja que eu pastoreei, meu primeiro ministério mais realizador, mas o mais difícil. E aquele jovem fazia tudo, ele era uma bênção. Ele
evangelizava, ele discipulava, ele doutrinava, eu só batizava. Era meu vice-presidente, uma bênção. E um dia ele começou a apresentar algumas coisas diferentes, eu comecei a me aproximar, tentar ajudar, até que alguém disse: pastor, o seu vice-presidente está com problema, pastor. Você está sabendo? Eu falei: não, me conta. Não, descubra. Eu falei: pastor é o último a saber, né? E quando eu conversei com ele, tinha algumas coisinhas, mas eu não queria discipliná-lo como se fazia no Rio de Janeiro. E comecei a tentar achar um meio de não fazer, igual Saul. Eu disse para Saul ir, acabar com os amalequitas, matar todo mundo, matar. Não queria nada a Deus, queria só que exterminasse até os gados. Aí Saul achou fazer melhor: não, vou fazer do meu jeito, os soldados também querem desse jeito, vamos dividir a parte boa. E eu também quis dar meu jeitinho. O cara é vice-moderador da igreja, meu vice-presidente, o cara é uma benção, esse cara não pode estar fazendo essas coisas. E uma madrugada eu liguei para o meu primeiro pastor, disse: pastor, estou com um problema assim. Ele disse: Edson, exclui, desliga. Onde a fumaça tem fogo, Edson, vai arruinar tua liderança. Eu falei: não, pastor, que isso? Até o senhor, pastor. Então por que você me ligou para uma hora dessa? Eu estou sem sono, pastor. E fiquei aquela madrugada acordado, orando, chorando. E quando foi de manhã para o trabalho, eu levei no bolso um Novo Testamento, aquele testamento de bolso. Coloquei no bolso, assentei-me assim, tinha uma senhora do lado. Eu não sei se era mulher, uma moça, uma senhora idosa. Eu sei que era do sexo feminino. Eu me assentei ali e comecei a conversar com Deus. Senhor, me fala ao coração. Eu vou ler a tua palavra aqui, Senhor, me faça ser justo. E abri o Novo Testamento assim, numa carta de Paulo a Timóteo. Aos presbíteros que pecarem, repreende-os na presença de todos. Não hajas com parcialidade, nem participe dos pecados alheios. Falei: até o Senhor quer excluir o garoto. Até o Senhor. E a mulher me olhava assim: coitado, esse rapaz deve estar com esquizofrenia, falando sozinho. Aí eu, mais uma vez: Senhor, fala de novo. Mesmo texto. Falei: Senhor, está dobrado no lugar errado esse Novo Testamento. Aí amassei ele, desamassei, abri de novo, e 3 vezes o mesmo texto. Aí uma paz veio assim, e eu adormeci. Eu acho que a mulher falou assim: o remédio fez efeito. Ele dormiu. Justiça. Não hajas com parcialidade. Quer não pecar? Use a couraça da justiça. Quer não pecar? Calçar os pés com o evangelho da paz. Desimpedimento. Quem se alista no exército de Cristo não pode ter impedimentos. Tem que estar livre para lutar. Não pode estar embaraçado com as coisas deste mundo, senão o pecado vem. Outra arma que o Paulo nos mostra é o escudo da fé, a oração. Tem crente que tem medo de tudo. Pastor, outro dia o pastor Pascoal falou aqui, que lá no escritório do patrão dele apareceu uma pena na mesa. Ele disse: meu Deus, fizeram uma macumba. E era, na verdade, a moça que limpava com... Como é que é? Espanador. Deixou uma pena cair. Uma irmã me perguntou: pastor, só tem que ir na minha casa orar. Eu falei: por que, minha irmã? Olha, uma irmã teve uma revelação e mandou eu abrir o ralo da minha casa. E eu abri, pastor. E adivinha o que tinha lá, pastor? Eu falei: um bolinho de cabelo. Ela disse: é, pastor, isso mesmo. E o que o senhor acha disso? Eu falei: a irmã está ficando careca. Qual o ralo que não tem cabelo? Vai tudo para o ralo. E ficamos assustados, irmãos. Alguém já colocou um despacho de macumba mesmo, de umbanda no teu quintal? Alguém já colocou? Já, né, meu irmão? Na minha casa também. 3 vezes.
3 vezes. Amanhecia de manhã assim, aquele lençol assim, lençol não, acho que é lençol, sei lá, aquele alguidar, aquelas coisas todas. E meu pai dizia assim: eita, que negócio é esse? Minha mãe dizia assim: não sabes? Já fizestes tanto e não sabes? É um negócio para nós aí. Aí papai juntava aquilo com a pá, jogava na lixeira da prefeitura, nos ajoelhávamos, orávamos, e o escudo da fé nunca deixou Satanás tocar, e não vai tocar. Aquilo que é de Jesus, o maligno não lhe toca. Coisa boa ser de Jesus, né? Coisa boa. Outra coisa, irmãos, é usar o capacete da salvação que Paulo fala. Interessante, Paulo é tremendo, é profundo. Todo pecado começa onde? Aonde? Na mente. Põe a mão na tua cabeça, por favor. Aqui, ó, começa aqui. Tudo começa aqui. Não é verdade? Até aquele pecado que você não quer cometer e comete, que acontece às vezes, que é a queda, o escorregão, você não pensou, mas fez. Mas o coração estava cheio daquilo. Eu não esperava passar por isso, mas o coração estava cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Você não queria fazer, mas o coração estava cheio daquilo, uma hora você fez. Mas Paulo diz, usando o capacete da salvação, é a outra arma tremenda espiritual para vencermos o pecado. Tudo procede do nosso pensamento. Por isso alguém escreveu: você semeia um pensamento, colhe um ato. Você semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino. O pecado acha. Então são as armas que Paulo nos dá para vencermos, né? E outra coisa, usando a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Você ouvir a voz do Senhor através da palavra. Tem pessoas que ficam preocupadas. Eu sofri muito no meu tempo de jovem. Ainda mais na vida em quartel, soldadinho. Porque eu não vivia no pecado com aqueles colegas. Não acredito, Edson, que você é virgem. Eu sou. Não acredito. Tem vergonha na cara, não? Eu falei, não. Tenho prazer de ser o que eu sou. Mas vontade, eu falei, tenho. De pecar, tenho. Mas Deus tem me livrado, porque Deus conhece meu coração. E é melhor agradar a Deus, irmãos, do que agradar os homens. Como a minha filha sofreu aqui na faculdade? Como sofreu? A mais velha, principalmente. Como a Gisele sofreu? Disse, pai, mas pai, eu bem sei em quem tenho crido, pai. E quero me guardar para o meu esposo direitinho, como a palavra diz. Mas é fácil? Não. Até no seio da igreja hoje nós estamos vivendo isso. Parece que é normal o pecado. Mas ouça a voz de Deus. A batalha espiritual. Alguns textos, como Gênesis 4:7, Deus avisou Caim. Deus diz, olha Caim, se bem fizeres, não é certo que você será aceito? Você será aceito. Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Você saiu da linha, ele te apanha. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4:16. Então disse Judá, que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade nos teus servos, e eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Quando José colocou o copo no saco de cereais de Benjamim para prendê-los ali no Egito, e Judá, sabendo que já haviam pecado no passado, agora Judá disse, olha, eis que o nosso pecado nos achou. O pecado sempre nos acha.
Pecamos, irmãos, porque, na maioria das vezes, nós pecamos porque Deus está ausente da nossa vida. É sério falar isso, né? Pastor Mauro Israel Moreira era pastor lá de São Gonçalo, muito amigo, um gaúcho, muito querido. Ele disse, um casalzinho de jovens pediram para ter um encontro comigo. Aí marcamos, entraram no gabinete pastoral, e eu falei, pode começar, podem falar. Aí começou aquela coisa, aquele mal-estar, não sei como começar a falar. Eu disse, então não fala, não precisa falar. Só faz o que vocês fizeram agora aqui na minha presença. Pastor, se falar já é difícil, como é que vai fazer, pastor? Ué, quando vocês fizeram, Deus não estava olhando para vocês? Eu não sou Deus, pode fazer na minha presença o que vocês fizeram. Pecado. Caim pecou porque ele estava ausente de Deus. Deus não estava caminhando com Caim. Deus não estava caminhando com Saul, quando Saul pecou. 1, 2, 3 vezes. Davi. Sansão. Sansão só se lembra de orar ao Senhor na hora final, no templo de Dagon, quando ele estava servindo de motivo de chacota para o Deus de Israel. Aí que Sansão lembra de orar, Senhor, pela última vez, dá-me força, Senhor. E Sansão matou mais na sua morte do que na sua própria vida. Pecamos, irmãos. Outro dia eu vi o pastor Manfred e fiquei encucado com isso. Ele disse, Edson, nós pecamos porque queremos. Eu falei, uau, será? E me provou. Eu fiquei assustado. Alguém peca à força? Quem já pecou aqui? Levanta a mão. Quem já pecou aqui? Ainda bem que não é só eu, graças a Deus. Né? Todos nós. Você pecou à força? Te fizeram pecar à força? Porque se você foi forçado a pecar, não é? Tanto que em Israel tinha uma lei assim, se a moça fosse violentada no campo, ela era perdoada. Se fosse na cidade, ela era culpada. Porque na cidade ela podia gritar, socorro, né? Socorro. No campo não tinha como gritar. Nós pecamos porque queremos, ninguém é forçado. José não pecou, ele largou a túnica e correu. Daniel não quis se contaminar com os manjares do rei. Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abdenego, também não quiseram, não se prostraram. Eles não quiseram, não vamos adorar a tua imagem, Nabucodonosor. Fico até pensando, assim, no meio, assim, escarnecendo um pouquinho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor falou assim, olha, se vocês não se ajoelharem, vou jogá-los na fornalha. E quero ver se o Deus de vocês vai salvar. Eles disseram assim, eu acho que eles disseram assim, olha, Nabuquinho, o caso é o seguinte, Nabuquinho, nós não vamos nos ajoelhar. Se ele quiser nos salvar, vai nos salvar. Agora, se não quiser nos salvar, nós vamos virar churrasco, Nabuquinho, mas não vamos adorar a tua imagem. Eles foram forçados ali a pagar com a própria vida. Ninguém sendo tentado. Tiago diz assim, está na hora, né, Paulinho? Está na hora, né? Esse relógio mata. Tiago diz assim, ninguém bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências ou paixões sensuais. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado.
e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago mostra uma sequência, irmãos, de como pecamos. Primeiro, nós somos atraídos. Uma atração irresistível. Somos ludibriados. Depois, enganado, engodo, isca. É o que acontece com o peixe. O peixe está lá, aí pum, a isca bate na água, ele, opa, um barulhinho, já foi atraído. Aí quando vê aquela isca, ainda mais se tiver a minhoquinha se mexendo, né? Opa, soltando aquele cheirinho assim, deve ser um cheirinho na água, né? Aí o peixe fica engodado, enganado, fica desesperado. Aí ele morde a isca. É igual, mesma coisa somos nós, ou a caça. A caça vê aquele pouquinho de carne lá na armadilha, e por causa daquele pouquinho de carne, ela é presa, ela é caçada. E o pecado sendo consumado gera morte. E no texto que nós lemos, irmãos, Moisés faz essa séria advertência a Rúben e a Gade. E usa o termo achar. O vosso pecado vos há de achar. Você conhece alguém que já foi achado pelo pecado? Conhece? Você já foi achado pelo seu pecado? Quem nunca foi achado pelo seu pecado, levanta a mão. Quem nunca foi? Só eu? Também não. Nem na galeria. O pecado nos acha, meus irmãos, de toda maneira. Para nós, pecado é só matar, roubar, adultério, fornicação, prostituição. Pecado é tudo isso, irmãos. Há várias palavras que classificam o pecado no Novo e no Velho Testamento. Pecados intencionais, pecados não intencionais, mas tudo é pecado. Pecado é o estado mal da alma, é desobediência, é transgressão, é errar o alvo. Saul pecou porque estava mal com Deus. Davi pecou também. Sansão pecou também. Ananias e Safira também. O pecado deles o achou logo de imediato. Lutamos, meus irmãos, na igreja, lutamos aqui na nossa igreja, e na igreja do Brasil, coisa muito séria que eu vou falar para terminar, com adultérios. É assustador. Adultério e fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras sem dinheiro. Se tiver dinheiro é prostituição, sem dinheiro é fornicação. Não estou julgando, porque todos somos sujeitos a uma queda. É uma armadilha satânica. O que me incomoda, o que me deixa abismado com a igreja do Senhor hoje, é que isso está se tornando algo natural na vida da igreja. A pessoa comete este ato, que a Bíblia condena tanto, e ela acha que é natural. Não se incomoda. Não dói a consciência. É capaz de participar da ceia sem nenhuma preocupação. Tudo normal. Passa a noite no motel, vem para o culto de manhã, participa da ceia. O pecado vai achar, meu querido. Pecado, mas pecado não é só isso. Pecado tem tantas outras coisas terríveis, meus irmãos. E deixa marcas profundas na nossa vida. A murmuração. Como se murmura? Eu já falei isso aqui. Não gostei do culto, pastor. Mas não é para você gostar do culto mesmo. Quem tem que gostar do culto é Deus. Nós só prestamos o culto a Deus. Quem tem que gostar é Ele. Não gostei dos cânticos. Não foi para você nem para mim os cânticos. Foi para o Senhor. Mas aquele dia com aquela barba estava tão horrível, irmão, pastor Paulo Davi. Gente, isso não é, sabe? Murmuração, não é assim, é porque o pastor Pascoal sai correndo, não fica. Como eu escuto isso, irmãos?
Acaba o culto, ele sai correndo para não falar com as ovelhas. Não é isso, irmão. Ele tem uma esposa em casa esperando para ele dar o almoço para ela. Ele já se desgastou durante a mensagem da manhã, durante a preparação. Vai voltar a pregar à noite. Os irmãos não sabem o que é preparar uma mensagem, ainda mais como ele prega. Meu Deus, não sei como é que ele consegue pregar daquele jeito. Ele vê tudo que a gente não vê, né, Paulinho? Murmuração é pecado, meus irmãos. Não tem diferença. Datã, Coré, Abirão pereceram por isso. O preconceito. No Brasil, haitianos não. No Brasil, não. Por que não? Do Senhor é a terra, é a sua plenitude. Vamos ser um país hospedeiro. Amigo. Temos sírios agora lá em São José dos Pinhais, que essa semana receberam uma notícia drástica, que parentes deles foram mortos por serem cristãos lá na Síria. O pastor Eliezer estava lá consolando, confortando, orando com eles. Orgulho, irascível, invejoso, tantos outros pecados, irmãos, que quebram a nossa comunhão com Deus. Eu quero encerrar este momento dizendo que o pecado é terrível. Ele nos acha. Mas Jesus nos encontrou. Jesus nos tomou para si. Nos comprou com seu sangue precioso. E de um modo tremendo e maravilhoso. Ele nos restaura. Ele nos faz novas criaturas. 2 de Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus não estava demorando, como disse Pedro, mas ele não voltou ainda, meus irmãos, para dar oportunidade de todos conhecerem o Evangelho. E nós que conhecemos o Evangelho, andarmos na sua presença em santificação. Deus não pega ninguém desprevenido. A volta de Jesus não é inesperada. Ela é inesperada? Ela será repentina. Mas nós estamos sabendo que ele vem. Você não sabe que qualquer ladrão pode forçar a sua porta? Então força antes dele, reforça a porta antes dele bater na sua porta. Porque uma hora ele pode bater. Mas Deus não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia. Hoje é dia de ceia e eu quero convidar os irmãos para orarmos neste momento, a confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Enquanto os diáconos vão se aproximando, eu quero orar com os irmãos. Abaixe a sua cabeça. Confesse ao Senhor onde você tem pecado. Diga para Ele o seu ponto fraco, que todos nós temos. Todos temos um calcanhar de Aquiles. Senhor, nesta hora, na Tua presença estamos, confessando os nossos pecados, ó Deus. Senhor, como te entristecemos, como magoamos o Teu coração, Senhor, como fazemos o Senhor sofrer quando pecamos deliberadamente. Mas o Senhor na cruz selou, garantiu a nossa vitória. O derramar do Teu sangue, Senhor, é a certeza da minha salvação, da salvação dos meus irmãos da Tua igreja. Nesta manhã, Senhor, visita-nos e verdadeiramente, Senhor, sonda cada coração. Que haja neste momento, ó Deus, arrependimento profundo, confissão, sabendo que o pecado nos acha, as consequências são inevitáveis. Vem agora, Senhor, com Teu Santo Espírito, e que desejemos mais do que tudo estar perto de Ti, Senhor.
mais perto quero estar de Ti, Senhor. Ainda que seja dor, que eu me una a Ti, Senhor. Ainda que o pecado tenha me dominado, Senhor, mas eu sei que sou vencedor no Senhor e quero estar aos Teus pés. Ajuda-nos, prepara-nos para este momento, em nome de Jesus. Amém.